Continuando a nossa reunião, né? Vocês já tinham começado? Sim, claro que nós começamos. Como é que a gente começa uma reunião? Cumprimentando, abraçando, perguntando como é que está, né? Não foi? Começou a nossa reunião assim? Foi, né? A gente começou conversando, perguntando como é que estava. Agora nós vamos continuar, né? E a tia Maria pediu que eu fizesse a reunião hoje, eu tinha programado, né? Mas eu vou alterar um pouquinho, porque na nossa conversa inicial, algumas pessoas se comprometeram para falar, querem apresentar alguma coisa, então é o momento de a gente, né, compartilhar. Um hino para cantar. Isso, então tá bom. Então eu convidei a Júcia, o pastor está aí também com o violão, né? Nós vamos hoje ter bastante músicas. A Rita vai também nos ensinar na banda aí, né? Filosofia na banda. A primeira a gente vai então fazer uma oração e eu vou pedir para o Paulinho, né? Dedicar esse momento que a gente está aqui para que a gente tenha uma boa comunidade. Mais dois. Desculpa, gente, mas foi que deu para fazer. Agora nós também pode ficar em círculo, né? Então, à medida que cada um for convidando alguém, né, a gente pode ir para o centro da igreja. Júcio, o que é que você... vamos orar primeiro, né? Que eu achei abençoado. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, quando estamos reunidos aqui, Senhor, na igreja, Pai, nessa reunião que a gente faz, queremos, Senhor, que o Espírito venha, Senhor, abençoar a cada um de nós, Senhor. Cada um que aqui chegou, Senhor Jesus, esteja abençoando, Senhor, o louvor, a palavra, Senhor, seja feita essa tarde, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Venha, Senhor, acrescentar a nossa fé, Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, os filhos também, Senhor, está na direção hoje, Pai. Pensa tudo que foi feito e será realizado aqui nessa tarde, Pai. Seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, esteja conosco, Senhor, nesse dia, final de tarde, Senhor, abençoando tudo que vamos fazer aqui, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Tu és santo, concede melhor, és bondoso, compassivo, Cristo vivo.
A orar no Senhor. Orar no Senhor, encher-nos com teu amor, para nos ajudar a esquecer cada dia da vida viver. Nossas vidas depois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com esses irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossas vidas depois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com esses irmãos, nos unimos aqui em oração. A Thalita vai falar, depois a mãe, depois a noite, Suzane, nós vamos trabalhar com nada hoje, tá bom? E se eu tiver mais alguém que queira falar, me fale, tá bom? Depois a gente vai continuar. É o seguinte, eu não vou bem falar. Eu vou ler algo que eu achei muito interessante para nós, né? Nós da melhor idade, graças a Deus, né? Eu uso muito esse livrinho de meditação e nesse dia, que foi no dia 24 de maio, né? Que foi o mês da família. E, então, a mensagem é lugar de envelhecer com honra na família. Né? E o versículo de Provérbios 16:31 diz assim: coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. A velhice é um privilégio que nem todos desfrutam. Muitas pessoas tombam cedo no campo de batalha e jamais chegam a fazer o tonal da vida. O homem já começa a envelhecer quando nasce. O tempo é um senhor implacável. Não tira férias, nem desaparece de cena. O tempo esculpe em nosso rosto rusgas profundas, indisfarçáveis. Deixa-nos com as pernas bambas, eu já estou, os joelhos trôpegos e os olhos embaçados e as mãos descaídas. Cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para o duelo. Quando somos jovens, os anos se arrastam
Mas quando dobramos o cabo da boa esperança e velejamos para o cabo das tormentas, os anos correm. A grande questão da vida não é envelhecer, mas como envelhecer. Há pessoas para quem a velhice é um peso insuportável. Há pessoas para quem a velhice tornam-se amargas. Por outro lado, há pessoas que desfrutam de uma ditosa velhice, saboreando o melhor da vida. Uma vida longa é uma recompensa de uma vida inteira. A palavra de Deus fala que os velhos cheios do Espírito Santo têm sonhos. A gente não sonha muito longe, mas sonha, né? Aqueles que andam com Deus, mesmo na velhice, têm verdor e produzem abundantes frutos. Envelhecer com honra é uma bênção. A família precisa celebrar a velhice, vendo os cabelos grisalhos como coroas de honra, como dádivas de Deus, amando os idosos e dando-lhes a merecida honra. E nós damos glória a Deus, né? Que nós temos muita honra na igreja. A igreja é um lugar onde nós recebemos muitas honras. Às vezes honras que a gente nem merece. Porque a gente vê que há uma confiança tão grande com os nossas idades avançadas, né? E os mais jovens vêm a nós, não tem preconceito. As crianças vêm a nós, né? E assim nós recebemos muita honra mesmo. E eu quero que vocês me honrem nos meus 90 anos, na próxima reunião da nossa melhor idade. Eu quero ver todo mundo aqui comigo, celebrando. Quero aproveitar para fazer esse convite. Já falei com o pastor, já falei com a diretoria, e está tudo certinho, né? E eu quero que vocês venham apagar a velhinha comigo. Amém? Amém? É uma honra para mim. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Obrigada. Porque eu quero aproveitar para declarar aqui que realmente, quando eu orava, pedindo a Deus que me desse uma igreja perto de mim, que eu pudesse ir andando, não contando, porque meu filho também tem muitas coisas para fazer, muitos programas, né? E Deus me deu essa igreja, mas eu não esperava. Foi sua igreja com tanto amor, com tanto carinho. Eu louvo a Deus. Amém. Por estar nesta igreja. Louvo mesmo. E aqui eu quero ficar até quando Deus quiser me deixar. Amém?
Com música aí. Vocês querem gritar? Com música. Vamos lá. Precisa de contrato só para. Então, gente, assim, nós vamos ouvir agora uma palavra do Aparecido, tá? E depois nós vamos passar para a Zalita, que ela vai nos inserir aí na Verificação. tá? Verificação. E aí depois a gente vai falar. Poxa, já vimos tanta coisa maravilhosa, né? Nem precisa mais nada, né? Tudo que nós ouvimos aqui. Essa tarde, testemunho, né? Maravilhosa, né? E eu até tinha preparado um vídeo que eu ia pegar aqui diretamente pela internet para passar e considerar o que ele falava no vídeo e comparar a nossa vida cristã e o texto da palavra de Deus. Mas a minha filha levou o modo para Monte Alegre e quando fui sair não achei. Mas não tem problema não. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. O vídeo eu posso até publicar, né? Se está na CPF, na Cultura, TV Cultura, procurar o nome do autor, que é Leandro Carnal, tem vários vídeos lá. E ele fala sobre a terceira idade, lá desse livro aí. Por isso que eu quis fazer uma comparação. Mas no capítulo 8, verso 9 e até 17. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui Paulo está se referindo sobre o viver no Espírito e o viver na carne. E quando ele fala de obras na carne, não quer necessariamente falar do nosso corpo físico, né? Mas que ele fala, o viver na carne é viver segundo os pecados do mundo, né? Ter paixões mundanas e viver segundo elas. É isso que ele chama de carne, viver na carne, né? Que é dominado pelas paixões mundanas. Mas ele está aqui falando que nós já fomos transformados por Cristo, e que nós temos o Espírito Santo, e agora não vivemos na carne, nós vivemos no Espírito.
Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Mas se Cristo está em vós, né? E assim por diante, e o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou em Jesus habita em vós, né? Como que o Espírito habita em nós? Né? Há muito debate sobre teórico sobre batismo do Espírito Santo. Né? Eu sempre achava assim, na maneira tradicional pentecostal, que a pessoa se convertia e depois, mais tarde, era batizada com o Espírito Santo. Eu acho diferente. Quando já se converte, já é batizado com o Espírito. Se tem outra experiência depois, pode ter muitas outras, mas aí se trata de uma renovação, de um enchimento do Espírito Santo, que deve ser contínuo na vida da pessoa. Mas quando se converte, o Paulo diz que nós recebemos a mente de Cristo. Amém. Não vamos ver agora como está isso, mas temos a mente de Cristo, por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Né? Se eu basear no Espírito, uma coisa que o Espírito entrou no nosso interior, e a nossa mente está embebida do Espírito. O nosso interior está embebido do Espírito Santo de Deus, e isso é maravilhoso. Isso nos torna filhos de Deus. Isso nos torna vitoriosos. Né? Então, aqui, portanto, irmãos, somos devedores, não há carne para vivermos segundo a carne. Né? E depois 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sempre se diz que todo o ser humano é filho de Deus. Né? Segundo a Bíblia, não. Todos são criaturas de Deus. Né? São filhos de Deus aqueles que passam por essa transformação no novo nascimento na sua vida. Né? Então, como o Evangelho de João diz, né? Ele veio para os que eram seus, quer dizer, para os judeus, né? Mas os seus, os judeus não o receberam, mas tantos quanto o receberam, deu-se-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É só aqueles que receberam Jesus no seu coração, na sua vida, são filhos de Deus. Amém. Então, como a irmã se referiu aqui, né? Lá no Joel, capítulo 2, depois Pedro, lá no dia do Pentecostes, repete no capítulo 2 de Atos, né? A profecia de Joel, né? Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Daí que também nós defendemos o ministério feminino, né? Que muitas denominações não defendem, mas ele diz que Deus vai derramar no último dia o Espírito, e os filhos e as filhas profetizarão, homem ou mulher. Então, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Maravilha! É porque, disse o Rubem Alves, né, uma vez, os velhos não têm sonho, o velho tem pesadelo. Mas a Bíblia diz que os velhos têm sonho, né? Por quê? Está com uma nova vida, uma nova vida que mesmo que o corpo, né? Mesmo não, né? Vai morrer, né? Vão morrer. Então, ele tomba, mas está uma nova vida com Cristo Jesus, a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por isso que nós temos sonhos, né? As irmãs cantaram aí com o cantor, né? E quase não está quase aparecendo tanto hinos mais que falam da vida eterna, do nosso lar no céu. Até eu trouxe um cantor, né? Que tem tantos hinos do cantor que fala do lar no céu, né? Que onde eu desejo estar, diz os hinos, os autores e tudo, né? Mas é uma realidade, né? Porque nós sonhamos, mas sonhos que são firmados nas promessas de Deus que não falham. Quando que aí fora no mundo, né, nós podemos ouvir testemunho como nós ouvimos aqui das irmãs? Ninguém fala isso. Só no meio cristão, quando tem uma nova vida em Cristo, que tem esse testemunho de fé, né? Esse testemunho de fé. E eu acho que, mesmo que chegue um momento que Deus não vai curar as nossas enfermidades, que chegou, como a irmã falou que
Deus coroa e cura, né? E mesmo que tudo for contrário aqui do ponto de vista humano, mas se nós estamos com Cristo, né? Paulo diz, né? Seja na vida, seja na morte, nós estamos com o Senhor. Esta é a maior vitória. Quem tem essa fé, não há obstáculo nessa vida que derrota. É vitorioso. Essa que é a vitória em Cristo. Né? Essa que é a vitória em Cristo, que a palavra de Deus nos promete e nos dá, né? E diz aí, né? Porque se recebesse o espírito de escravidão, que se não recebesse do espírito de escravidão. Não, o espírito de escravidão era antes, que nós vivíamos debaixo dele, do medo, do terror e de todas as coisas, até da morte em última instância, né? Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, que é a adoção, né? Que nós não éramos filhos, mas Deus nos adotou como filhos, né? Deus nos adotou como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo está testificando em nós. Nós sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito está testificando em nós que nós somos filhos de Deus. Poxa, né? Ser filho de Deus, né? O Criador de tudo, o universo que não tem fim, né? Deus, o Criador de tudo, ser filho dele, né? E mesmo quando vamos morrer, não há problema, nós vamos voltar para a casa do Pai. É verdade. Não, para a casa do Pai, né? Pelo Pai. E se filhos, também herdeiros, uma herança, né? A Bíblia fala da promessa, essa palavra promessa, lá no Antigo Testamento era o quê? A promessa da terra que Deus fez a Abraão, né? Que prometeu a Abraão que dele sairia uma grande nação e também possuiria uma terra. E aconteceu, então, a terra da promessa. E Moisés levou eles até lá, não chegou a entrar, mas depois entraram na terra da promessa. Mas agora, no Novo Testamento, né, fala do Espírito Santo da promessa. O que é? Ou a promessa do Espírito Santo? Que é a promessa de nós sermos herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Promessa da outra terra, não terra terrena, desculpe a redundância, né? Mas a terra celestial, né? E co-herdeiros com Cristo, né? Temos a herança no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que Deus nos abençoe. Pegar um minutinho, porque quando o irmão falou Romanos 8, eu falei assim, nossa, eu vim de lá de casa de ontem para ela, ontem já, né? Ele falou assim, se tiver oportunidade eu vou ler lá, Romanos 8, esse versículo só para a gente considerar. E é o Romanos 8, versículo 18, quando diz assim, considero que nos nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, e não pela sua própria escolha, mas não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a própria natureza, ela espera, ela aguarda também com ansiedade, né? Ela também está sujeito. Também esperando a glória que vai ser dos filhos de Deus, né? E, então, o sofrimento que a gente passa aqui, né?
A gente fica doente, tem dor, né? Eu sempre lembro da irmã Maria Neuza com aquelas dores dela, né? Eu fico pensando assim, nossa, mas quando eu leio esse versículo, eu tenho no Novo Testamento lá no meu canto lá, que todo dia eu abro sempre nesse versículo e fico falando, Senhor, mas olha que coisa boa, né? Essas dificuldades, ó, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, é uma promessa que daqui a pouco a gente vai ficar livre de todo esse sofrimento, todas essas dores, todas essas enfermidades, né? E vamos estar na casa do Pai, como o irmão acabou de dizer. Quando a Preta me telefonou, né, eu aceitei o convite, né? Alguns problemas essa semana, o que eu vou falar? Eu acho que eu vou falar do livro de Jó, né? Estou passando por uma dificuldade, então eu vou falar de Jó. Porque nós temos uma esperança, então vamos cantar a um lar feliz no céu. O Senhor procura de novo. Acho que todo mundo cantar junto. Há um lar feliz no céu. Não é o 48? Não sei, não lembro. Quando aparecer por aí, vamos colocar em pé um pouquinho, né? E eu vou pedir para o irmão Luiz agradecer a Deus, né, por esse momento que a gente está aqui. Porque muita gente teve doente essa semana, né? E graças a Deus está aqui, Deus está cuidando, né? Vou pedir para o irmão Maurinho orar para aquelas pessoas que não vieram, né? Irmã Benedito, irmã Valesca, irmã Maria, sou Benedito. Estou esquecendo alguém. Terezinha, a Terezinha. Terezinha, Benedita, né? A Terezinha Oi? Então, o irmão Luiz vai agradecer, o irmão Maurinho vai pedir a oração por esses que faltaram. Eu vou pedir para o pastor Léo fazer uma oração, e aí já é um pedido também para a gente levar isso como uma tarefa para nós em casa, orar pelas crianças e adolescentes do Brasil, do mundo, né? Nesses dias, agora em junho, tem um mutirão de oração pelas crianças em situação de risco. Então, sempre quando a gente orar, a gente poder lembrar dessas crianças, né? As crianças na Índia, as crianças lá nos lugares onde os muçulmanos, né, roubam as meninas para vender, né? Onde as mulheres são sacrificadas, né? E no Brasil, onde ainda há muita exploração sexual, comercial de criança e adolescente, também trabalho infantil. Então, nós podemos tomar essa causa para nós orarmos em casa, tá? Eu vou pedir para o Silvio também orar pela nossa igreja, pelos ministérios, pelas células. Não terminou ainda, nós só vamos fazer uma oração e depois vamos voltar, tá bom? É importante, né, nós aqui, falando em nome de Cristo, né, Ele é todo poderoso, né, independente de qual seja a circunstância, o problema, nós temos que confiar nele e Ele faz um milagre na nossa vida, né. Esse testemunho que nós ouvimos aqui, isso é muito bom, edifica as nossas vidas, né. Quando o irmão Pai me falou sobre que lá no mundo fala que deve ter pesadelo, né, mas o idoso, ele tem experiência. Amém. E essa experiência, ele pode estar passando para a geração, né? E o problema é, será que nós estamos passando as nossas experiências para as novas gerações, né? Nós temos que passar a experiência que nós temos, né? E os jovens, os mais novos, eles contam com essa experiência nossa, né? E é importante que nós, né, com toda a ousadia e independência, nós passamos essa experiência para eles. Às vezes nós sentimos um pouco desvalorizado pelo fato de termos uma idade, né, ou avançada, mas não, essa idade é importante no seio da sociedade, da igreja, né, que seria dos mais novos se não fossem os mais velhos, né. Então nós temos que valorizar sim, né, nós somos importantes sim, né, e Deus conta com nós ainda, né, independente de que idade temos, né, e vai continuar contando até nós passarmos para o outro lado, né.
E eu não quero passar de ano, quero ficar mais um bom tempo ali. Deus possa me abençoar assim, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos aqui de falar do Teu nome. O Senhor está aqui no nosso meio, que nós estamos falando de Ti, Senhor. Obrigado por essas vidas, por essa experiência, nós estamos passando essa experiência debaixo do Teu. Amém. Obrigado pela nossa igreja, Senhor, que cuida dos mais velhos, cuida dos idosos, Senhor. Sim, ó Deus. Nos ousadia, Senhor, falar do Teu Evangelho, faça as nossas experiências. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Esse sonho que nós ouvimos aqui. Amém. Esse momento tão especial, Senhor. Nós somos gratos, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento especial que nós fizemos na igreja. Amém. Amém. Senhor Deus é nosso Pai, bendito, santo, maravilhoso, Deus presente. Graças nós te damos, ó Pai, por podermos fazer parte desse tão maravilhoso. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada um que chegou aqui essa tarde, para ver o testemunho, para ouvir o quanto tu és poderoso, o quanto o Senhor tem tido misericórdia em cada vida. Queremos colocar, ó Deus, a vida dessas pessoas que fazem parte também desse corpo. O Senhor conhece a vida de cada um deles. É até impossível lembrarmos, ó Pai, de todos os nomes, o Senhor é conhecedor. Que esteja visitando também, ó Pai, com o poder de glória, completando a obra que o Senhor já começou, Pai. E os projetos, Pai, desse departamento, desse tua vontade, Pai. O Senhor usa poderosamente o Dilson, a irmã Maria, o Reginaldo, a Terezinha, de uma forma gloriosa. Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor diz nas tuas promessas, Pai. O Senhor não só faz o que nós pedimos, mas também aquilo que pensamos. Então nós te adoramos, nós louvamos e glorificamos o teu nome, nessa certeza que o Senhor recebeu já no céu, ó Pai, a nossa necessidade, isso que tem de uma certa forma nos trazido assim, ó Deus, preocupação. Queremos descansar no Senhor e saber que o Senhor colheu cada pedido aqui, até mesmo em pensamento, Pai. Porque tu és poderoso, tu és um Deus vivo, um Deus que escuta, um Deus que fala e que responde. Então, em nome de Jesus, Pai, sou grato a Ti por fazer parte desse corpo. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Deus, colocamos também as crianças, os adolescentes do nosso país, deste mundo, Senhor. Apresentamos em Tuas mãos, ó Pai. Sabemos que este mundo é mau, que ele jaz no maligno. Mas aqui na terra está a Tua igreja, está o Teu Santo Espírito, Pai. E é no poder do nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, por cada criança e adolescente, ó Pai. Venha intervir, ó Deus, na corrupção, Senhor, do nosso país, do nosso planeta. Nesse tempo de Copa, Senhor Deus, guarda cada criança, cada adolescente. Que haja justiça, que haja libertação, Senhor Deus. A pedofilia que tem tomado conta, Pai. O homossexualismo, quebra, Deus, todo o poder das trevas, nas vidas, ó Pai. Priorizando, ó Pai, as crianças e os adolescentes. Guarda as famílias, traz restauração. E levanta nós como igreja, Pai, para sermos cheios do Teu poder, cheios de ousadia do Espírito Santo, Pai. Para guerrearmos, ó Deus, contra as potestades malignas. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça sobre as crianças e os adolescentes. Guarda, Senhor. Levanta a Tua igreja, levanta homens de bem, ó Pai, de paz, para que possa haver justiça, Senhor Deus. Colocamos também, ó Pai, a vida da Cristina, do Aparecido, e o Senhor possa guardar a vida dela, Pai. Essa viagem, esses planos que tem trazido temor aos seus pais, Deus do Senhor, coloca, toma em Tuas mãos agora, Pai, em nome de Jesus, que não seja feito nada contra a Sua vontade, ó Pai. Como é a vontade dele, que seja intervida, Pai, essa viagem, Senhor Deus. Toca na sua vida, toma a Cristina em Tuas mãos, guarda ela em Tuas mãos e em Tua presença. Não deixa, Senhor Deus, que nada, Deus, venha a ser feito fora dos Teus planos, que são planos de paz e de vida eterna para a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças damos, Senhor Jesus, por esse privilégio, Senhor, de estar na Tua presença. Nós queremos te agradecer por esse departamento, Senhor, do qual nós fazemos parte, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós sentirmos a Tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os departamentos da igreja, Senhor. Deus abençoe o nosso pastor, Senhor. Deus abençoe a ele, Senhor. Abençoe a vida dele, ó Pai. Ó Deus, também o departamento da igreja, Senhor. Ó Deus, Senhor, cada um com a Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Pai. Queremos estar na brecha, Senhor. Colocar nossa vida
sua disposição, Senhor, de passar de conforme quer, meu Pai. Aceita a nossa gratidão, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também, aí é uma proposta, né? De que alguém, eu gostaria de cantar tal corinho no sábado. Aí liga pra gente, a gente conversa com a Júlia, com o pastor, ele já se prepara, a gente faz a cópia. A cópia. E faz a cópia, exatamente. Aí não precisa trazer mais uma coisa, né? Aí a gente pode se ajudar. Já tem um data show, Também. Mas eu vou explicar uma coisa psicológica. Nós estamos acostumados a cantar com a letra aqui. Pode ver que os idosos não cantam com ela. Estamos tão acostumados na igreja que é aqui, assim, então eu vou imprimir. A gente pode fazer dos dois jeitos. Tá certo? Os que conseguem enxergar lá e o que querem na mão também. Não tem problema nenhum. A gente se ajuda e fica legal. Trazer os cantores que Não vai imprimir. Vamos imprimir. Tá bom? Mas quem quiser trazer o cantor também traz, porque ele já está tudo ali. Quem não tem cantor cristão? Quem não tem aqui? Levanta a mão. Quem não tem em casa? Quem não tem um cantor cristão? Sabe não? tem. Então eu já vou providenciar para ela. Eu ia dar um para cada um, mas só vou dar para minha mãe, tá? Aí eu vou trazer, vou comprar um para minha mãe, para ela trazer também. Tá bom. Mas assim, como o primeiro está falando? Não vai 504 como uma parceria depois? Isso. Então nós vamos fazer, ela quer que a gente cante todo mundo junto. Mas primeiro a gente vai fazer então a aula com a irmã Zalita e depois a gente canta. Quem sabe a gente já acompanha no ritmo. Pode ser? Bom, tivemos do lado espiritual, que foi uma bênção, né? Deus esteve presente, Jesus está aqui. Mas Deus é alegre também, né? Ele gosta também dos momentos alegres da nossa brincadeira, dos nossos sorrisos. Ele também nos abençoa. Então eu quero passar para vocês o seguinte. Existe um pensamento que diz que a criança que está dentro de nós não deve morrer. Né? E criança o que faz? Criança é alegre, gosta de brincar, gosta de cantar, gosta de tocar e gosta de bandinha também, né? Mas eu tive uma experiência interessante. Há uns 3 anos atrás, foi a última vez que eu estive nos Estados Unidos, em New Jersey, eu fui para uma igreja luterana, que é lá onde a minha filha mora, com 3 igrejas, católica, batista e luterana. E eu domingo eu ia na Batista, depois eu em inglês, eu estava entendendo, ia mais para estar comunhão com eles, né? E eu vi uma coisa muito interessante, que as pessoas do louvor eram todas da melhor idade. E elas tinham um pauzinho na mão, elas tinham chocado, tinham pandeiro. E eu falei, engraçado, né? Louvor, dirigido junto com o músico, tá? O teclado, com o material da bandinha. E eu achei muito bacana aquilo, gostei muito. Então, quando a gente cria uma bandinha, primeira vez na escola, a gente não exige quase nada das crianças. A gente deixa as crianças bem à vontade. Né? E não dá assim aquela direção que depois, com o tempo, você vai organizando, vai separando os instrumentos, vai formando uma bandinha mais organizada. Mas o primeiro dia, que é hoje, nós todos aqui vamos ser alunos, não digo do jardim da infância não, mas vamos ser da primeira série, né? Primeira série. Então, vocês vão ficar bem à vontade, né? Não precisa ficar preocupado, nem nervoso, porque a bandinha é para a gente brincar e se alegrar. E na bandinha, vocês vão aprender coisas muito simples. Né? A bandinha é o seguinte, a bandinha é ritmo. Então, aí você, numa bandinha, você vai ver se você tem ou não tem muito ou pouco ritmo. Tem os que tem muito ritmo, tem menos, né?
Tem uns que não tem nenhum, né? Assim, isso toca tudo errado, mas tudo bem, a gente vai brincar, é errado isso mesmo, viu? E na bandinha é o seguinte, você só tem 4, vamos dizer, 4 toques no seu instrumento. Você tem um toque, você tem 2 toques, você tem 1, 2, 3 e você tem 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer isso com a mão, batendo palma? Vamos embora. Pronto. E aí, conforme a melodia, conforme a música, você vai usar esses toques, né? Então, a gente vai começar com uma música do folclore brasileiro, que fala do passarinho, muito brasileiro mesmo, que é o pica-pau. Quem conhece o pica-pau? Já viu o pica-pau? Ele é aquele passarinho que vai na árvore e fica tocando, né? Picando a árvore. E a música é o seguinte, eu vou cantar uma vez e vocês vão tentar me acompanhar, porque depois eu vou deixar vocês à vontade, cada um vai chegar ali e escolher o instrumento que quer. Só tem uma coisa, eu não sabia que ia ter tanta gente, né? Então a maior parte da bandinha que eu organizei está lá no satélite. Essa é uma bandinha que eu tenho na minha casa. Então, eu vou cantar uma vez a música e depois vocês tentam me acompanhar. É muito fácil. A música é o seguinte: pica-pau é um passarinho, pode falar junto comigo? Pica-pau é um passarinho muito alegre e muito gentil. Muito alegre e muito gentil. Que se encontra lá nas matas. Majestosas do Brasil. Majestosas do Brasil. Depois pica-pau. 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 Pica-pau, pau-pau. Pica-pau, pau-pau. Isso. Então vamos cantar. Pica-pau é um passarinho muito alegre e muito gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. Pica-pau, 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 pau, 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 pau. Então agora vocês já aprenderam a música? Então, quem quiser tocar vai pegar o instrumento. Pode escolher, pode experimentar, pode brincar. Quem não for vai bater palma, viu? Não vai ficar sem parar não, vai bater palma. Tem que ficar. E vou falar uma coisa para vocês, enquanto distribui instrumentos, a nossa célula vai aplicar instrumentos e vai tornar uma honra que o nosso líder da célula Já aprendeu, né? Bater palma. Agora eu vou passar por ali e dar um pouquinho para vocês. No momento que você pega assim, bate na sua mão. De acordo com o seu livro. Esse aqui é só fazer isso. Tá? Esse instrumento é feito de semente. Esse aqui é um picado especial. Aliás, tem 2, eu tocava os 2 juntos, mas eu estou dando para tocar separado. Isso. Quem é que está com um triângulo? Paulinha sabia que ela ia pegar o triângulo. Ela me ajudou na bandinha do satélite com o Paulinho. Então é aquilo que eu expliquei, ó. Né? Tá? Deixa eu ficar assim, só o dedo. Isso. Eu gosto de olhar aqui com o pauzinho. Agora, quem está sem instrumento pode usar a palma, viu? Juntos, tá bom? Então vamos lá. Fica a palma, fica a palma.
Agora vamos fazer o seguinte. Vai tocar triângulo, chocalho, pandeiro. E pauzinho não vai tocar. Pauzinho só vai tocar quando for pica-pau, tá? Então, os instrumentos, pauzinho, canta só junto comigo. Pica-pau é o passarinho, monta alegre, venceu. Eles encontram na mata, fazer solda do Brasil. Agora vocês param. Pauzinho. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau, pau, 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 pau. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau, pau, 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 pau. Agora todo mundo junto para terminar. Pica-pau é o passarinho, muito alegre, venceu. Que se encontra na mata, fazer solda do Brasil. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau, pau, 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 pau. Pica-pau. Pica-pau. Pica-pau, pau, 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 pau. Parabéns! Muito bem, olha, a primeira vez. Dá pra cantar no domingo na igreja já, não dá? Eu trouxe 4 músicas, mas acho que o tempo já está resumido, né? Então, da próxima vez, a gente vai aprender outras músicas sobre pássaro, mas eu quero ensinar só o da galinha, que é muito fácil. E as crianças gostam muito da galinha, de cantar o da galinha. Da galinha eles vão. Có, 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 canta a galinha para anunciar, cocó, que seus ovos já estão prontinhos, podem vir buscar, cocó, cocó. Então agora os instrumentos podem se mandar lá. Có, có, É por isso que todo mundo come o de galinha lá, faz propaganda do pato e ninguém conta. Agora, para a gente não ficar só na cançãozinha, né, do folclore nosso brasileiro, que tem muita coisa boa, é pena que as escolas estão perdendo, né? Mas o folclore brasileiro é um dos mais ricos que a gente conhece. E eu me lembro quando eu dava recreação na escola, fazia vários cursos, e eu consegui um livro que eram só de cantigas de roda que nós temos, e o folclore brasileiro era mais ou menos dessa grossura. E então é pena que as escolas estão perdendo isso, né? Mas eu, quando eu posso, eu vou encaixando, porque eu gosto de... Eu sou bem brasileira nesse sentido aí. Acho que é muito bom a gente conhecer nossa cultura, né? Não só a bandinha, mas tem danças, tem jogos, tem brincadeiras, né? Mas então agora, gente, para terminar, vamos cantar uma cançãozinha que eu canto com as crianças, que é bem fácil para bandinha. Que fala assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura na mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem,
Você não vai. Se vocês quiserem, eu estou aí, eu sou bandoleira. Amém. A gente canta junto, quem já quiser ir tomando um cafezinho vai tomando. E não precisa ter uma formalidade de termo, porque é continuidade, comunhão é continuidade. Qual que é o livro? Não, todo mundo, tá bom. Não, mas eu conheço música teórica, mas eu sou ruim de ouvir. Mas aí. Deixa eu cantar. Muito feliz.